Aqui nos parâmetros do chamado, eu tenho algumas possibilidades de configuração, onde essas configurações permitem que, quando o chamado estiver nessa etapa, ele vai desativar a troca de categoria, ou seja, o usuário não vai conseguir fazer a troca, né, de categoria do chamado, bem como alterar os dados de abertura ou alterar prioridade, trocar equipe, trocar responsável, encaminhar para terceiros, vai poder desativar a prorrogação ou subchamados, desativar a geração de problemas e mudanças. Então, ele não vai conseguir fazer qualquer uma dessas atividades caso tenha ela marcada dentro da etapa. Aqui no permitir a integração via web service, ele vai fazer com que o Qualitor tenha a permissão, né, de integrar essa etapa do atendimento com outros sistemas, né? Então, eu posso dizer que o Qualitor vai fazer eh, uma, uma busca em outro sistema, né, ou vai passar uma etapa conforme o que for colocado nesse web service. Então, quando eu marco o parâmetro, ele me dá uma possibilidade de colocar um nome, né, um identificador dessa integração, que possibilita que se informe um nome a ser utilizado pela integração, né, com o objetivo de dar um acesso direto a um determinado processo, bem como uma etapa específica. Então, essa inserção desse suposto apelido dentro de uma etapa de processo, ele possibilita que, quando uma integração for utilizada, não seja então necessário informar a estrutura, né, a estrutura do processo, a etapa do processo. Ele vai buscar pelo nome que você deu da integração, não pelo nome do processo. Então, isso vai facilitar, né, para quem está realizando a integração. Já nos campos aqui de configurações de formulário de atendente e formulário de solicitante, isso faz com que, quando o processo esteja nessa determinada etapa, se você tenha formulários de atendimento vinculados à etapa do processo, isso faz com que uma tela personalizada seja mostrada na etapa. Não vai ser a tela padrão do atendimento de Qualitor, vai ser uma tela personalizada para aquele momento, para aquela etapa de atendimento. Na sequência do treinamento de processos, nós vamos criar também formulários de atendimento e vincular dentro desse processo para fazer o caminho completo. Dentro dos tipos de acompanhamento, a gente pode filtrar, né, os tipos de acompanhamento que vão ser exibidos tanto para atendente quanto para solicitantes quando o chamado estiver nessa etapa de atendimento, bem como eu posso restringir a apresentação de informações adicionais tanto em atendente quanto solicitante e também restringir anexos de uma determinada classificação para que não possam ser vistos nessa etapa do atendimento. Nesse momento aqui, a regra de entrada ela está desabilitada, porque o meu processo, isso aqui está sendo a minha primeira etapa de um processo. Então, como ele está vindo só do botão iniciar, ele está desabilitado. Mas, sendo uma segunda etapa, nós vamos ver na sequência, ele vai permitir que eu possa aplicar regras de entrada nessa etapa, que são exatamente iguais aqui às regras de saída, né? Então, eu posso ter informações adicionais. Se eu tenho isso como regra de entrada, o que que eu vou dizer? Então, estou dizendo para o Qualitor que o meu chamado ele não pode entrar nessa etapa de atendimento sem que uma informação adicional tenha sido previamente preenchida. Se eu tenho isso como uma regra de saída, eu estou dizendo que o meu usuário, ele não vai conseguir passar para uma próxima etapa de atendimento sem que as informações adicionais tenham sido previamente preenchidas, né? Eu posso ter essas informações adicionais como obrigatórias ou não, né, colocando uma condição. Então eu posso buscar dentro das informações que eu tenho, eu posso buscar uma classificação, eu posso buscar todas as informações que eu tenha preenchido. Então, eu posso dizer, por exemplo, que ele precisa
preencher aqui um código, né, e eu posso colocar aqui inclusive as condições, como eu tenho código aqui 10, 20 e 30, eu posso dizer que ele só vai passar adiante para uma determinada etapa se ele tiver preenchido 30, senão ele não vai deixar passar adiante. Posso aplicar filtros de valores, aplicar um valor padrão, né, dizer se é obrigatório ou restrito. Então eu posso colocar aqui só um preenchimento obrigatório da informação código. Vou deixar aqui eh, na nossa informação adicional como uma regra de saída dessa etapa. Eu posso também inserir uma obrigatoriedade de preenchimento de um checklist. Então, se eu tenha um checklist previamente cadastrado, eu posso dizer que ele só vai poder passar dessa etapa de atendimento se ele preencher um checklist de um atendimento. Ou eu posso dizer também que ele só vai poder passar a etapa adiante se ele fizer uma inserção de um anexo em uma determinada classificação. Eu vou usar esses elementos nas etapas posteriores, por isso eu não estou configurando aqui, mas já estou explicando para o melhor entendimento. Posso dizer também que nessa etapa de atendimento ele só vai conseguir passar adiante se ele abrir e encerrar uma mudança em uma determinada categoria. Então, dentro das categorias que eu tenho cadastradas de mudança, eu posso dizer que ele precisa executar uma mudança nessa classificação, né, nessa categoria, para que então o meu processo passe adiante. Posso dizer também que ele é obrigado a executar um script, né, de atendimento dentro do chamado para que ele passe adiante. Ou também posso dizer que ações sejam vinculadas, ações sejam iniciadas e encerradas nessa etapa, ou que ele tenha que preencher obrigatoriamente, dentro de um chamado, um registro, né, de um acompanhamento. Eu posso usar esse aqui que é o registro mesmo, vou deixar aqui inserido. E aqui eu tenho uma etapa com possibilidade de fazer alguma validação externa através de uma integração, tanto por URL, com chave JSON, colocando os argumentos e dizendo aqui se tem alguma mensagem de falha. Temos a possibilidade também de configurar regras de tempo. Essas regras de tempo permitem que eu aplique uma regra, coloque um nome de uma regra, tipo, vou botar aqui regra de atraso, vou colocar aqui. Eu vou botar regra 1 só, regra 1. Né? E eu posso dizer que essa etapa de atendimento, ela pode permanecer nessa etapa por 2 horas, tá? E eu vou dizer que ele vai respeitar a configuração do expediente. Passando essas 2 horas sem que essa etapa tenha sido avançada, eu posso dizer que o Qualitor vai ter um comportamento automático ou de alterar a situação para encerrado ou cancelado, ou desviar para uma outra etapa, né? Então, eu posso desviar para qualquer uma das outras etapas que eu tenha configurada dentro do meu processo, que ele vai ler automaticamente isso e vai fazer o desvio conforme parametrizado. Dentro da aba de Canvas, eu posso definir como que vai ser o comportamento da minha área auxiliar dentro do chamado, né, da minha área de Canvas. Como que vai ser esse comportamento? O que que ele vai apresentar primeiro? Eu posso dizer que lá na minha área de Canvas, quando estiver nessa etapa do chamado, ele vai aparecer primeiro a visualização dos anexos, ou execução de um gateway que eu tenha no meu Canvas, ou ele vai exibir a base de conhecimento. Caso eu tenha aqui a visualização dos anexos, eu posso dizer que primeiro, né, ele vai mostrar os anexos que eu tenha evidências como uma classificação, depois formulários, ou seja, ele vai mostrar os anexos que eu tenha nesta sequência. E eu posso dizer também que nessa etapa do processo, se eu vier
cadastrar um novo artigo de base de conhecimento pela minha área de Canvas, né, quais os dados que ele vai utilizar, né? Então, para qual pasta da minha base de conhecimento vai ser encaminhado esse artigo, né? Qual tipo de artigo e qual pasta que vai ser atribuída. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que vai lá para dentro da pasta de hardware. E eu posso processar, né, e dizer, né, que como que vai ser esse comportamento da minha área de Canvas. E dentro da minha área de mensagens, eu posso dizer que, ao visualizar o atendimento no atendente, ele vai exibir automaticamente uma mensagem na tela. Se ao visualizar o atendimento no solicitante, qual mensagem vai ser disponibilizada? Quando avançar a etapa, né? Uma mensagem antes de avançar a etapa, mensagem após o avanço da etapa, mensagem quando o atendimento retornar à etapa. Então, eu tenho várias situações que eu posso disponibilizar uma mensagem específica para visualização na própria tela do chamado. Portanto, nessa etapa do fluxo, o que nós configuramos, então? Nós configuramos algo de documentação. Na permissão, então, o superior do solicitante é quem vai ter a permissão de passar essa etapa do processo adiante. Uma coisa importante de falar nessa parte de permissão, eu posso colocar um personagem solicitante e eu vou ter automaticamente liberado para todas as equipes e atendentes também visualizar e passar essa etapa. Se eu vincular aqui um personagem que seja usuário do Qualitor, né, um usuário atendente, automaticamente bloqueia se eu tenha algo aqui. Então, eu posso dizer que, por exemplo, quem vai poder passar é só o solicitante e a equipe do chamado, ou seja, pessoas que tenham acesso como equipe do chamado também podem passar essa etapa diante do atendimento. Configuramos também envio de mensageria para a lista de notificação, colocamos instruções. Na parte de parâmetros não fizemos nenhuma configuração, mas colocamos como regra de saída um preenchimento de uma informação adicional. Colocamos também de um registro de acompanhamento como obrigatório. Seguindo, então, na nossa construção do fluxo, vamos voltar aqui no nosso fluxo. Seguindo, então, nessa construção, eu já fiz aqui, então, a possibilidade, né, dele cancelar ou passar adiante. E uma coisa importante é que essas setinhas, elas têm um nome, tá? Essas setinhas eu posso também configurar as propriedades delas. Então, lá no momento que o meu usuário for passar adiante, vai aparecer para ele de aprovação do gestor para cancelado. Mas eu quero facilitar a vida desse meu solicitante, eu quero que apareça para ele aprovar ou reprovar. Então, aqui nesse caso do cancelado, eu quero colocar aqui, vamos renomear para reprovar. De que forma eu posso fazer isso? Dessa forma que eu acabei de fazer, entrando na etapa, né, e renomeando. Como eu também posso fazer dando 2 cliques aqui na etapa, ó. Posso vir aqui, ó, no reprovar, posso vir aqui nessa outra que eu quero colocar como nome de aprovar, ó, posso dar 2 cliques e dizer, ó, aprovar. Então, se eu vier aqui na configuração, vejam que já vai estar com o nome, ele não ficou com o nome de aprovar, por quê? Porque eu não salvei antes, tá? Então, eu vou precisar salvar, aí ele vai entender a nova configuração. E aí sim eu vou consultar a etapa e já vai ter sido alterado para o nome aprovar. Então, seguindo nessa minha aprovação, tá? Digamos então que ele reprovou,
ele cancelou o atendimento. Se ele aprovar, eu vou querer que o Qualitor, nesse momento, faça uma validação conforme aquilo que a gente tenha aqui no nosso formulário, tá? Então, aqui eu quero que ele faça uma validação se vai precisar de COF ou não para esse meu processo, tá? Então, para que ele faça essa validação e tome uma decisão de forma automática, qual elemento eu vou usar? Eu vou usar o gateway complexo. Então, eu vou alterar essa minha etapa aqui para um gateway complexo. E esse gateway complexo eu vou chamar de validação de COF, tá? Validação COF. Então, nessa etapa, como ela é uma etapa de decisão, assim como esta, é uma etapa que vai ser necessário, né, eu ter duas saídas. Vejam que se eu for salvar, não vai ser permitido. Por quê? Porque eu preciso obrigatoriamente ter pelo menos mais uma saída. Então, eu vou criar uma outra etapa aqui, ó, vou buscar uma outra etapa, tá? Já vou criar mais duas etapas, na verdade. Vou criar mais duas aqui, ó, que vão ser as minhas saídas, tá? Então, o que que eu quero fazer? Eu vou apagar essa etapa aqui, esse item, eu posso deletar, ou eu posso somente clicar em cima e clicar no delete, também funciona. Eu quero que, se tenha COF, ele venha para uma etapa onde vai ser feita uma validação do tipo de COF. E se não tiver COF, eu quero que ele venha para uma etapa que ele faça, que ele veja o número de participantes, tá? Eu criei aqui como etapa normal, mas aqui, na verdade, todas as etapas, essa etapa que eu quero que ele faça uma validação automática conforme essa, então também vai ser um gateway complexo essa minha etapa. Vou organizar aqui os ícones, né? As minhas etapas para que não fique amontoado. E essa outra aqui do valida o tipo de COF, como eu tenho os COFs, né, nas opções tipo 1, tipo 2, tipo 3, vou querer que o Qualitor abra chamados em paralelo conforme a condição que eu tenho. Então, eu vou usar esse elemento, né, do gateway inclusivo. Vou trocar aqui o elemento dessa minha etapa. Acho que eu não consegui validar. Vamos ver se eu consigo alterar. Vou precisar salvar primeiro. Para eu salvar, eu preciso colocar aqui as minhas conexões. Então, desse aqui depois eu vou querer que venha para cá. E aqui, como é uma etapa de decisão, eu também preciso ter pelo menos mais duas saídas, tá? Então, eu vou querer que depois a gente vai trabalhar com uma reserva de sala. Então, eu vou só deixar essas etapas previamente prontas como saídas para que eu possa salvar o meu processo. Ó, reserva de sala não possui conexão de saída, que eu só coloquei uma, ó, preciso colocar para cá. E aí sim ele vai me deixar salvar. E eu vou continuar trabalhando nessas minhas etapas. Então, eu vou voltar aqui para a minha etapa de valida. Na verdade, por isso não deu aqui, é valida COF. COF. Vou salvar novamente. E dentro, né, nas minhas propriedades,
desse meu gateway complexo, eu vou ter as configurações de condição de direcionamento dessas etapas para as etapas posteriores. Então, como eu tenho, depois de validar coffee, eu tenho duas etapas configuradas, que é a validação do tipo de coffee e número de participantes, ele vai me colocar as condições para irmos para essas etapas. Então, nós vamos clicar aqui na edição e aqui eu vou ter as condições nas quais eu quero que isso seja exibido. Eu vou voltar aqui no meu formulário para que a gente veja aqui qual é a informação adicional que eu estou usando aqui, ó. Necessita coffee, ó. A minha informação adicional é essa aqui, ó. Necessita coffee break, tá? Eu tenho as condições de sim e não. Então, aqui dentro dessa minha edição da regra, eu tenho as opções de usar tanto os dados do atendimento, né? Tudo que tenha de dado do chamado, eu posso usar como uma condição. Então, eu posso dizer se o tipo do chamado, né, contém ou não contém. E eu posso fazer aqui, colocar o tipo. Eu posso usar localidade, então ele vai buscar lá dentro do que eu tenha cadastrado de localidades. Se categoria, né? Se a categoria do atendimento posso buscar aqui for tal categoria, ele vai para um caminho. Prioridade, complexidade. Se o chamado está atrasado, ele vai por um caminho. Se a equipe do chamado for tal, se o tempo de atraso, né? Posso usar que for igual ou maior que tanto, vai por uma outra etapa. Se atingiu tal percentual de SLA. A gente também tem algumas regras bem interessantes de intervalos para aplicar essa regra. Então, se o intervalo entre a data de abertura e a execução da etapa for de, a gente pode colocar aqui, ó, for maior ou igual a tantos dias ou horas, né? A gente pode usar intervalo do começo do mês até a execução da etapa, execução da etapa até o final do mês, execução da etapa até a previsão de término, data da abertura até o final do mês, data entre a previsão do término e o final do mês. Então, com tudo isso aqui, a gente pode usar esse tipo de condições de dias e horas para esse avanço automático. Isso é muito utilizado em CSC, porque nós temos alguns processos, por exemplo, relacionados a pagamentos, que precisam obedecer esses intervalos, né? Se o tempo de execução da etapa for tantos dias antes do final do mês, precisa ir para um outro caminho. Então, por exemplo, o recebimento de notas, né? Recebimento de notas, se for até 5 dias antes do final do mês, ele não vai entrar mais para esse mês, ele vai por um outro caminho de processo que eu vou considerar isso só para o próximo mês, por exemplo, né? Então, com essas situações, a gente pode usar esses, né, esses tipos de validação para os direcionamentos de uma etapa de processo. Eu posso usar também dados do solicitante, dados de cliente. Então, se o solicitante for de uma determinada localidade, departamento ou centro de custo, dá um direcionamento diferente no meu processo. Também posso usar dados de cliente se for um determinado tipo de cliente, ou eu posso usar as informações adicionais que eu tenha cadastradas dentro do Qualitor. Então, nesse caso, eu quero utilizar aquela informação de necessita coffee break, né? Então, eu quero que se o meu tipo coffee break, né, para ir para a validação do coffee break, ele tem que ser igual a sim. Tá? Se ele for igual a sim, ele vai para outra etapa. Uma coisa importante que nós podemos criar um conjunto de regras, um grupo de regras e mais de um de grupos de regras utilizando e ou. Então, eu posso dizer, por exemplo, que para ele ir para a etapa validação do tipo coffee break, ele precisa, né, ter a necessita tipo coffee for igual a sim, eu posso colocar uma nova regra com e, né, e que a minha prioridade do atendimento
seja média, e eu posso criar um novo grupo dizendo que ou, né, e ou, posso colocar aqui também uma outra grupo de regras para validação, tá? Ou eu posso criar dentro de um mesmo grupo, colocar aqui ou, né, uma nova regra, colocando com ou, né, nesse coffee, ou que a prioridade seja média. Então, ele vai considerar as duas coisas. Ele vai olhar, o tipo de coffee é igual assim? Ah, não é, mas a prioridade é média. Então, ele vai considerar para ir para aquela etapa do atendimento. Então, eu posso processar, inclusive, eu posso ver a representação lógica, né? Então, ele está dizendo aqui que o necessita coffee break igual assim. Vou processar, vou sair e vou configurar a minha outra regra. Então, para ele ir de valida coffee para tipo de participantes, eu vou precisar, então, que o meu necessita coffee seja igual a não. E aí sim ele vai ter um entendimento de que ele precisa ir para o outro caminho do processo. Então, eu já fiz aqui a minha validação da minha regra, né? Das minhas regras do meu gateway. Então, ele vai para tipo coffee ou vai para valida número de participantes.